Cloud Game News está no ar e eu sou o Johnny MZS e trago muitas novidades sobre xCloud, Game Pass, GeForce Now e Boosteroid. Vamos falar sobre a chegada de COD MW3 em Cloud Gaming. Também tem rumores sobre a chegada de uma assinatura exclusiva do xCloud que seria mais barata. Vou explicar também sobre isso agora. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Então, começando aqui com Epic Games. Tivemos os novos jogos compatíveis, os novos jogos gratuitos dessa semana, inclusive um Outfit Pack aqui, né, que eu nem sei de que jogo que é, cara, porque não aparece aqui o nome, até clicando aqui, pelo menos eu não encontrei. Mas enfim, então um pack aqui, né, de roupas das Olimpíadas e também um jogo gratuito chamado Fist Forgetting Shadow Torch. Esse jogo já esteve grátis na Epic Games e mais uma vez está disponível aqui. E você pode jogar ele no Boosteroid, por enquanto somente no Boosteroid pela Epic Games. E na semana que vem temos Lumberjack. Esse jogo não está compatível com nenhum serviço de cloud, mas resgata para ficar na sua conta. Falando sobre os novos jogos do GeForce Now, então tivemos uma atualização aqui na lista, né, no site cloudgamesbr.com. Tem sempre os jogos que estão chegando, tudo atualizado aqui para vocês, então vocês podem conferir e eu trago aqui também em vídeo para vocês. Então, 9 jogos compatíveis essa semana que chegaram ontem. Cataclismo, um lançamento da Steam. Conscript, lançamento da Steam. Fórmula 1 Manager 2024, também está disponível pela Steam. Earth Defense Force 6. The Elder Scrolls 5 Skyrim disponível pela Steam e The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition disponível na Steam, Epic Games Store e Game Pass ou loja do Xbox para você jogar aqui no GeForce Now. Gang Beasts também está disponível pela Steam e pelo Game Pass, né, e loja Xbox. E também chegou aqui Kingdoms and Castles e The Sellers New Allies, os dois pela Steam. E também tem 3 jogos que não chegaram e talvez vão ficar pro mês que vem, já que na quinta-feira que vem já é agosto, né? Então são 3 jogos prometidos que não chegaram. Comenta o que você achou dessa lista de jogos do GeForce Now. Falando sobre COD MW3, né? O jogo chegou ao Game Pass, o que é uma notícia muito interessante, mas vocês já viram aqui no canal que infelizmente esse jogo não está compatível com o xCloud, né? Devido aos direitos de transmissão dos jogos, né? Eu já expliquei para vocês que o direito tá com a Ubisoft para jogos em nuvem, né? De todos os jogos da Activision. Então, a Microsoft não pode, né? Ou talvez não tenha negociado, né? Pagado uma graninha aí para a Ubisoft para liberar esse jogo. Mas temos o jogo chegando aqui ao Boosteroid, né? Acabou de chegar hoje, tá compatível com Boosteroid, então você pode jogar compatível com Boosteroid, aliás, pela Xbox Store, né? E Game Pass. Então, se você assinou o Game Pass, você consegue jogar no Boosteroid apenas com a assinatura do Game Pass e do Boosteroid, né? Casando as duas assinaturas. Além dele, também chegou hoje The Elder Scrolls 5 Skyrim, também está disponível aqui pelo Game Pass no Boosteroid. Persona 3 Reload, Like a Dragon Ishin e Yakuza Like a Dragon também está disponível no Boosteroid com a assinatura Game Pass, o que é muito interessante. O link do Boosteroid tá aí na descrição e nos comentários. Tivemos mais 4 jogos que estão disponíveis agora no Boosteroid, né? Não necessariamente pelo Xbox. Então, o jogo Crime Boss Rock City, Drug Dealer Simulator 2, Call to Arms e Nobody Wants to Die também está disponível. No Boosteroid agora, né? E mais alguns jogos compatíveis com Game Pass que ainda chegaram durante essa semana, que é Power Wash Simulator, Sea of Stars, as Tartarugas Ninja, né? Shredder Revenge e The Texas Chainsaw Massacre também está disponível, todos pelo Game Pass no Boosteroid. Então, muitas adições interessantes essa semana no serviço. Agora, falando sobre xCloud, né? Já vimos anteriormente que o serviço de Cloud Game da Microsoft chegou para a Fire TV Stick, né? E eu recomendei até a compra da Fire TV Stick 4K, que é um modelo compatível, né? Eu não sei se o modelo Lite está compatível. Oficialmente, eles divulgam que apenas o 4K está compatível. E
o pessoal foi comentando aí que não estaria disponível no Brasil, mas eu comprei, né? Aproveitei a Prime Day e comprei e realmente funciona aqui, né? Uma foto que eu tirei. Cheguei a gravar um teste, mas eu tava com problema na minha internet, então o teste ficou ruim, né? A qualidade ficou ruim. Com os testes de velocidade que eu fiz aqui, realmente o problema era na minha internet. Então, vou refazer todo o teste, gravar e postar na semana que vem pra vocês, né? Até o vídeo tava programado pra essa semana, mas não deu certo. Link do Fire TV Stick 4K aí na descrição dos comentários. Confirmo aqui que tá funcionando no Brasil sem precisar fazer nenhuma gambiarra, né? É só baixar o aplicativo. Ainda falando sobre o xCloud, né? Muita novidade do xCloud. O portal Windows Central, né, do jornalista Jez Corden, fala que ouviu dizer que a Microsoft está trabalhando em uma versão somente na nuvem do Game Pass. Então, o que ele diz aqui, né? Ouvi dizer que a Microsoft está trabalhando em uma versão somente na nuvem de sua assinatura, que seria mais barata e mais acessível de comprar do que o Game Pass Ultimate. Então é aquele negócio, né, cara? Ouvi dizer fofoca de vizinho, né? Não dá pra confiar 100% nesses boatos aqui, né? O pessoal até tá publicando aí vários vídeos como uma verdade, como sendo uma verdade, né? Mas ouvir dizer não confirma nada, né, cara? É apenas um boato, um rumor que realmente pode acontecer, né? Então vamos aguardar mais um tempo aí para ver se isso vai acontecer. Seria muito interessante, né? Uma assinatura mais barata Cloud Game do xCloud. O que eu já venho comentando também, que eu acho um pouco difícil ser muito mais barato do que a assinatura padrão. Pode até ter um certo valor abaixo, mas acho que não vai ser muito mais barato. Alguém comentou aí que o ideal seria 20 e poucos reais. Mas se a gente for comparar xCloud com outros serviços de Cloud Game, a gente não tem nenhum serviço nesse valor. Tem aqueles custos lá, né, de servidor, de manter o servidor e tal. Então acho bem difícil realmente esse valor muito abaixo, né? Mas se tiver um descontinho aí, para quem só joga na nuvem, já tá valendo, né? Se pagar aí, sei lá, 45, né, 39, nossa, 39 já seria muito bom, né? Mas é aguardar e ver se esse boato, né, se esse ouvir dizer realmente vai se confirmar. Além disso, no portal também eles falaram sobre o plano família do Xbox Game Pass. Então o Jez Corden falou assim: também ouvi rumores muito hesitantes de que o experimento do plano de amigos e família do Game Pass não está morto. Inclusive eu trouxe aqui no canal, né, que eles estavam testando o plano família, que a Microsoft estava testando na Colômbia e mais algum outro país. Mas depois de um tempo ele sumiu, né? A Microsoft mesma falou que iria repensar sobre o plano família. Então, mais um ouvi dizer aqui, ouvi rumores, né? Pode estar voltando esse plano, que também seria interessante para economizar na assinatura do Game Pass, né, do Game Pass Ultimate. E por último, ele ouviu dizer mais uma coisa, né? Também ouviu dizer que a Microsoft tem explorado o potencial aqui, mas atualmente não está trabalhando ativamente em direção a um nível do Game Pass baseado em anúncios. Então aqui, realmente falando sobre um possível plano com anúncios, né? Que ele ouviu dizer que a Microsoft está explorando esse potencial, né? Está analisando, está estudando, mas nada concreto que possa chegar em algum plano com anúncios do Game Pass. E por último, sobre o xCloud, né, os novos jogos, os últimos jogos que ficaram disponíveis no serviço recentemente. Então, Kunitsu Gumi Path of the Goddess está disponível recentemente, Dungeons of Rittenberg, Flintlock, Flock e Magical Delicacy, né? Então esses foram os últimos jogos aqui disponíveis no xCloud. Comenta o que você achou dessas novidades do xCloud, do Game Pass, do Boosteroid, GeForce Now. Tamo junto, valeu e até a próxima.